de número 21. Então, Lamentações 3, 21. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, se você puder, mesmo com o microfone fechado, mas puder repetir aí e gravar, memorizar este versículo, eu acho que vai trazer grandes benefícios a você. Então, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, ó Deus, que o Senhor, na noite de hoje, depois de termos orado bastante, que o Senhor nos ajude também na meditação, para trazer, ó Deus, a tua palavra ao coração dos irmãos, em dias como os nossos, que nós carecemos tanto de ouvir a tua voz. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, Lamentações 3, 21, Essa está perguntando qual é a passagem, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 em diante, tá bom? Então, meus irmãos, esta passagem é uma passagem que eu aprecio demais, gosto muito, e eu acredito que é um texto que, para os nossos dias, é um texto fundamental, porque ele nos convida a olhar para a vida com esperança. E ele explica a cada um de nós, o texto, quero trazer à memória. Ele nos convida a lembrar de algumas coisas. Então, veja que as boas lembranças, elas são extremamente benéficas. Por vezes, as pessoas têm por costume lembrar de coisas ruins. E quem pensa muito em coisa ruim, fala a respeito de coisas ruins e acaba não tendo muita expectativa benéfica, positiva em relação à vida e em relação a tudo que faz. E eu digo para você que Lamentações de Jeremias nos traz no versículo 21 uma lição primordial para a nossa espiritualidade. Nós encontramos muitos irmãos, muitos crentes, que têm por hábito falar não da boa notícia do Evangelho, porque Evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, em lugar de contar uma boa nova, em lugar de falar alguma coisa que seja animadora, muitos cristãos optam por falar de coisas que são negativas. E eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia, com muita clareza, nos convida a lembrar daquilo que foi bom, daquilo que foi positivo, das coisas que são animadoras e que fazem parte da nossa vida. Então, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E essa expressão, que me pode dar esperança, nos mostra que havia um esforço, havia uma atitude, uma intencionalidade de Jeremias ao escrever aqui, inspirado por Deus, fazendo com que um esforço, um exercício, o que me pode dar esperança? É lembrar daquilo que é positivo e que venha te animar no seu dia a dia. Não estou pregando com isso que nós devamos ser pessoas alienadas, pessoas que não sabem da realidade, pessoas que não sejam precavidas e cuidadosas. Não, de maneira alguma. Nós temos que ter tudo isso que eu acabei de falar. Mas o convite é para a gente cuidar da nossa mente, das nossas lembranças, das nossas memórias. Lembrar sempre alguma coisa muito positiva, muito especial. Hoje, nesse tempo que a gente vive, que é um tempo do politicamente correto, até mesmo aqueles livros tão maravilhosos que foram escritos no passado, como, por exemplo, Poliana, tem pessoas que criticam, inclusive, a postura de Poliana, dizendo que a pessoa sofre, talvez, da síndrome de Poliana. Só que Poliana, para quem já leu a história, sabe que Poliana, na minha convicção, ela conseguia ver, como o texto mesmo diz, o livro, ela conseguia ver sempre o lado positivo da vida. As coisas boas, aquilo que era animador, aquilo que traria alegria ao seu coração. Eu já li faz muito tempo esse livro,
mas eu lembro muito bem que o filme também conta a mesma história, muito bem contado, um filme muito bonito e antigo. Então, mostra ela sendo colocada no pior lugar da casa, lá no sótão, num quarto lá em cima, mas um quarto péssimo. E, obviamente, a sua tia, se eu não estou enganado, a colocou ali para que ela tivesse o pior lugar mesmo. Não era muito generosa e bondosa para com ela. Mas ela, quando chegou àquele lugar, ela olhou lá de cima e falou mais ou menos assim, dizendo que estava num lugar privilegiado, porque daquele lugar ela poderia ver todas as coisas no quintal, ali por perto, ela teria uma visão de longo alcance. Então, sempre procurando encontrar o lado positivo mesmo em meio a um momento nada agradável, um momento extremamente difícil que ela estava vivenciando. Então, quando Jeremias fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, isso faz com que a gente entenda que é necessário exercitar os bons pensamentos, as boas recordações, aquilo que vai nutrir, aquilo que vai nos impulsionar para mudar a realidade, por mais difícil que ela seja. Mudar aquilo que seja realmente possível de ser mudado. Minorar aquilo que pode ser, de fato, atenuado, para que a nossa vida seja melhor. Então, é essa disposição que nós precisamos ter. E o título do livro, Lamentações, ele é muito sugestivo, porque, eu já expliquei para vocês, existe uma diferença entre murmuração e lamentação. Murmuração é aquele que, vivendo um momento avesso, um momento difícil, adverso, a pessoa rompe com Deus, a pessoa passa a desacreditar em Deus, a praguejar, rompe com Deus. Mas no caso da lamentação, não. É alguém que, mesmo vivendo um momento desafiador, um momento difícil, que ninguém gostaria de viver, mas ainda assim, essa pessoa mantém a sua confiança em Deus. E a confiança é tão grande em Deus, a relação é tão verdadeira e sincera, que a pessoa é capaz de dizer para Deus, Deus, por que essas coisas estão assim? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo no mundo hoje? É uma lamentação. Mas quem faz assim, quem age assim, e lamenta, mas não murmura, é alguém que nutre uma confiança irresistível em Deus. Então, não cogita de maneira alguma em abandonar a Deus, porque sabe que Deus é maravilhoso, é bondoso, é generoso, é o nosso maior bem, é Deus. Então, essa é a postura daquele que lamenta. É aquele que diz mais ou menos assim, Senhor Deus, por que o Senhor, podendo fazer, não fez? Por que o Senhor, podendo impedir, não impediu? São perguntas legítimas, são questionamentos daquele que acredita. Mas aqui, Lamentações 3:21 nos leva a refletir e pensar. Deus, o que eu vivi que eu posso relembrar que me dê coragem hoje? Quais foram aqueles momentos pregressos que eu achei que eu nunca iria vencê-los, superá-los, mas eu pude vencê-los? E aí eu lembro, por exemplo, de Davi, o rei Davi. Já preguei sobre ele várias vezes, mas o rei Davi, ele, quando foi lutar contra o gigante Golias, ele lembrou-se, na sua argumentação, ele diz o seguinte, eu lutei contra o leão, lutei contra o urso e saí vencedor. E eu vou contra esse gigante, não em meu nome, não na minha força, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que o Deus que estava na vida dele, no presente e no passado, daria a ele a condição de vencer o gigante Golias. Então, nesta hora, ele faz aqui um exercício que eu preciso fazer e você também. Relembrar as etapas que foram superadas e que nós achávamos dificílimas, mas que Deus nos abençoou, Deus nos deu a vitória. E é diante dessa confiança que nós temos em Deus, em vitórias passadas, que nós confiamos que o mesmo Deus, ele está conosco no presente,
para nos conceder outra vez superação, para que nós possamos trabalhar e vencer os nossos embates hoje, as nossas dificuldades hoje, os nossos temores de hoje. A confiança irrestrita que Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa história. É Ele que controla todas as coisas, mas Ele também controla a minha vida. Então, querido e querida, esse texto é um texto maravilhoso para dias como os nossos, porque nós estamos precisando pensar em boas coisas. Nós precisamos ouvir boas histórias. Nós precisamos acalentar em nosso coração esperança, ânimo, alegria, vontade de viver. E os momentos possíveis para nós precisam ser momentos de extrema alegria. Hoje eu postei uma mensagem que eu preguei há muito tempo, se eu não estou enganado, no dia de Ação de Graças. Não me recordo exatamente o ano, mas talvez tenha sido 2018 ou 2019. Foi antes da pandemia. E naquela mensagem, alguém gravou, muito mal gravado, usou um celular, uma configuração talvez não muito boa, mas gravou um momento maravilhoso daquela mensagem, que naquela época não era ainda filmada, não era gravada. E naquela mensagem eu dizia o seguinte: nós estamos vivendo coisas muito boas, coisas excepcionais, e nós não podemos deixar de aproveitar os bons momentos concedidos por Deus. E eu falo, talvez, lá na frente, a gente olhe para trás e diga assim: como era bom, como era prazeroso nós estarmos reunidos numa quarta-feira como hoje. Nós estarmos reunidos com 14 ou mais pessoas, porque em algumas casas nós temos 2 a 3 pessoas reunidas. E eu digo para você, eu falava assim, que coisa boa, nós estamos aqui reunidos hoje, numa quarta-feira também, 2022, orando com vários irmãos, abrindo a palavra, tendo essa possibilidade de trazer esperança um para o outro, um falando para o outro de boas coisas, de boas notícias, porque essa é a razão de ser do Evangelho. Nós não podemos jamais, irmãos, acordar de manhã cedo acreditando que tem um leão feroz para nos abocanhar na porta da nossa casa. Nós temos que dormir confiantes em Deus e nos levantar, acreditando que se houver algum leão, vai ser o leão da tribo de Judá, que está sempre conosco. Não vai ser nenhum leão feroz contra nós. Mas existem pessoas que levantam assim, achando que aquele dia vai ser o pior dia, que tudo vai dar errado, que nada de bom vai acontecer e que, quando abrir as portas, vai se deparar com um leão feroz contra a sua pessoa. Eu digo para você que não pode ser assim. Nós precisamos nos levantar com muita esperança, com muita alegria, que Deus tem bênçãos, que Deus tem oportunidades para nós, por mais desafiadoras que essas oportunidades possam ser. Então, meu amigo e minha amiga, na noite de hoje eu digo para você, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero fazer igual os pastores pentecostais, né? Que mandam você dizer para quem está do seu lado, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou falar outra coisa qualquer. Mas eu digo para você uma coisa, não seria mal, não. Se você estiver perto do seu marido, da sua mulher, se você estiver perto de alguém aí que está meio desanimado, está meio para baixo, que você possa recitar este verso que nós acabamos de ler. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu digo para você, o que me pode dar esperança? Primeira coisa, que nós fomos amados e encontrados por Deus através de Jesus Cristo. Que nós recebemos o perdão dele. Que ele nos amou, embora nós não merecêssemos. Que ele nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo para andar em boas obras. Que ele conduz e tem um plano inevitável para nós. Olha que coisa linda. Isso não é para ser olhado como algo negativo, mas como algo extremamente positivo. O nosso Deus, ele tem planos maravilhosos para a sua vida
e para a minha vida também. Tudo que nós fazemos, tudo que nós operamos, não importa a sua área, se você faz com excelência, com amor e com alegria, com beleza, isso tudo redunda em glória para o nome de Jesus. E eu tenho certeza que pessoas são abençoadas, que pessoas são agraciadas pela sua participação, não importa o segmento no qual você esteja inserido. Então, é essa motivação, é esse pensamento que eu preciso ter, mesmo em dias como os nossos, dias desafiadores. Mas eu pergunto para você, meus irmãos, quando foi fácil? Quando nós vivemos a ausência de problemas? E eu digo para você ainda mais, o ser humano é tão louco que mesmo quando não há problemas, ele inventa problemas. Imagina no momento mais difícil. Se quando está tudo bom, que deveria ser um momento de festa, como eu costumo dizer, na hora de partir o bolo, existe pessoa que briga, que colide na hora de partir o bolo, na hora de uma boa notícia, na hora de uma alegria. Quanto mais, irmãos, nos momentos difíceis da vida, que mais cedo ou mais tarde eles sempre aparecem. Mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou enfrentar as dificuldades de hoje, mas sabendo que em diversos momentos da minha história, Deus esteve comigo, me dando a bênção, me trazendo a superação, a alegria no meu ser. Foi assim que Deus agiu comigo. É a mesma coisa que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi lembrava, para se fortalecer em Deus, das experiências do seu passado. Então, não é olhar para trás com saudosismo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim? Tempo bom foi aquele. Como o Lilico cantava, né? Quando eu era pequeno, eu lembro desse personagem televisivo que dizia: tempo bom não volta mais. Não, não é olhar com esse saudosismo, não. Olhar, mas entendendo que cada etapa da vida tem os seus desafios, mas também tem os seus benefícios, tem também suas alegrias. Então, eu quero olhar para o passado para trazer aprendizados para hoje, para regar a minha esperança, para me dar motivação, para fazer com que eu olhe de maneira certeira para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Tudo isso em Deus. Eu fui comprar uma camisa. Eu ia ao aniversário de um amigo querido, fui comprar uma camisa. E entrei na loja, uma loja que eu já comprei algumas vezes com meu filho, mas quis comprar uma camisa naquela loja. E aí entrei com meu filho, vi uma camisa, gostei da camisa, achei alegre. Eu falei, eu preciso me vestir também um pouco alegre. Eu acho que nós somos um país tropical e as cores também traduzem isso, né? A vida, a esperança, a motivação. E eu falei, vou comprar uma camisa. Enquanto eu olhava as camisas, eu olhei uma em inglês, uma frase em inglês, que dizia mais ou menos assim: você pode ser o que você quiser. Eu falei, epa, essa camisa eu não vou comprar. Porque, por mais lindo que possa parecer, por mais libertário que isso possa parecer, por mais moderno, por mais contextualizado que essa palavra, que essa frase possa significar para muita gente, ela traz consigo uma ideologia perniciosa e contrária aos valores do cristianismo. Eu não posso ser o que eu quero ser. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja, aquilo para o qual Deus me chamou, me vocacionou para ser um cristão. Então, eu não sou absoluto, absoluto é Ele. Eu não posso ser o que eu quero, eu tenho que ser aquilo que Ele deseja que eu seja. Eu posso, sim, ter liberdade de escolher a minha profissão, aquilo que eu vou me dedicar, se eu vou viajar ou não nas férias. Essas coisas eu tenho liberdade de escolher. Mas aquela frase, ela ia em outra direção. Ela tem como proposta ideias que não são para nós. E nós precisamos ficar muito atentos, porque essas filosofias, elas entram sorrateiramente na nossa mente. E nós, que somos cristãos, formadores de opinião, carregando no peito uma frase como essa, não dá. Então, meu amigo, minha amiga, nesta noite eu digo para você, nós temos que ser aquilo que Deus quer.
que nós sejamos homens de bem, mulheres de bem, bons profissionais, pessoas de Deus, lutando pelas nossas famílias com todos os desafios que todas as famílias têm. Não existe uma família sem desafios. E é por isso que eu digo que família é como um monte azul. Quando você olha a distância numa estrada, já contei para vocês isso, e você olha lá longe, uma montanha, você diz, que linda! A montanha é azul. Mas quando o carro chega mais perto, você vê que era apenas uma ilusão de ótica. A montanha não era azul, porque não existe montanha azul, assim como também não existe família perfeita. Mas nós precisamos vivenciar a nossa espiritualidade dentro do âmbito familiar, com muita poesia, com muito amor, fazendo tudo aquilo que nos é possível para melhorar o nosso lar, as nossas relações, para que os nossos filhos sejam bem instruídos. Se eles, por acaso, optarem por outro caminho, contrário àquilo que a gente entende como correto, eles, sendo adultos, eles serão responsáveis diante de Deus por suas escolhas. Mas o triste é que eles podem voltar em busca de nós, profundamente machucados e sofridos, e a gente não deseja isso. Claro que estaremos lá com a graça de Deus. Assim como o filho pródigo, quando voltou, o seu pai também o esperava, o acolheu com todo o amor, não discutiu a relação, mas o abraçou e tratou do filho. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, em dias como os nossos, trabalhar em prol de um mundo melhor, mas com base na palavra de Deus. Então, eu não posso ser aquilo que eu quero. Eu tenho que ser aquilo para o qual Deus me planejou. E Ele me planejou para viver para a glória dEle, para dar um bom testemunho, para lutar as boas batalhas, aquilo que vale a pena, aquilo que de fato vai ficar. Então eu preciso viver, e você também, a nossa espiritualidade, trazendo na memória e trazendo à memória o que me pode dar esperança. Jesus Cristo, nossa esperança, perdão de pecados, nos traz vida nova. E tantas outras coisas. Os amigos que temos, os familiares que temos, os irmãos em Cristo que temos. Tudo aquilo que Deus faz, que é maravilhoso. Essas lembranças positivas e essa consciência. Porque eu nunca vi um tempo no qual as pessoas estão tão sem consciência. Tenho lidado com uma pessoa que eu tenho ajudado, que diz que o pai nunca fez nada de bom para ela, para essa pessoa. E o pai hoje é enfermo. E ela cuida do pai com todo o amor. Essa pessoa cuida com amor intenso, com amor incrível, acentuadíssimo. E por vezes a gente olha para a sociedade e vê e observa pais que são tão generosos, tão amorosos e que não recebem em contrapartida o amor, o carinho, o afeto, o respeito e a consideração. Meus amados irmãos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu tenho esperança, porque eu tenho muitos irmãos em Cristo que estão orando por mim, estão orando uns pelos outros, pessoas confiáveis, pessoas que estão com o coração na obra, pessoas dedicadas, pessoas sinceras, pessoas que, ou tendo muito alguns, ou tendo pouco como outros, mas são pessoas que amam a Cristo, que amam a igreja e se devotam às boas causas. Eu tenho um irmão em Cristo, uma pessoa simples, com uma atividade simples. E sempre que eu estou com ele, ele fala para mim, pastor, eu quero ser mais generoso na obra. E quando pode, ele está sempre cooperando financeiramente com a obra. Os seus recursos não são volumosos. Ele é um homem simples, de uma atividade simples, mas com o coração largo, com um amor intenso por Cristo. E aquilo que ele possui, ele consegue compartilhar, ele consegue doar. Isso é maravilhoso. Aqui nas quartas-feiras eu tenho o privilégio de falar coisas mais abertamente. Eu diria para você, tem um outro
que me ajuda a fazer um trabalho sensacional, que talvez vocês não saibam, talvez vocês não vejam, mas alguns percebem quando eu dou livrinhos, livretos, bíblias para crianças. Aqueles recursos não são meus. Uma vez ou outra sou eu comprando, mas em muitos momentos são irmãos, principalmente um irmão, que ele compra o material e me entrega para que eu possa distribuir com as crianças. E isso é maravilhoso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E pode ser que um desses livretos que eu já entreguei, que ele custeou, possa ser uma grande marca na vida de alguém. Possa ser a esperança de um Brasil melhor, da igreja crescendo e não fechando, como em muitos lugares do mundo, de pessoas que vão se erguer e amar a cultura, a intelectualidade e a espiritualidade, porque estão lendo a respeito de Deus e dos princípios de Deus. Tem cada livreto, meus irmãos, que nós precisaríamos fazer chegar ao máximo de crianças. Livretos que falam sobre que Deus criou homem e mulher, menino e menina, que Deus tem um projeto na nossa vida, que ensina também princípios, valores que todo cristão, que toda pessoa deveria seguir. Mas o cristianismo preconiza esses valores. E quando eu vejo tudo isso, pessoas tão generosas, pessoas tão amorosas, preocupadas com o outro e também preocupadas em servir a Deus em atos concretos, e que me chamam também para fazer essa atividade, eu falo, tem esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando eu olho para trás e lembro, lá de Vista Alegre, onde eu pastoreei, e de vez em quando eu recebo mensagens pelo WhatsApp, mensagens muito positivas, boas lembranças dos irmãos. E eu fico lembrando de alguns eventos que nós fizemos lá, sem recursos, mas coisas lindas que fizemos. Porque o povo era um povo e é um povo que ama a Jesus Cristo, um povo disposto a dividir aquilo que tem com os mais necessitados e fazer coisas belas, mesmo dentro da sua simplicidade. Mas aí vem a questão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E por que não ter esperança quando as bênçãos de Deus já repousam sobre nós? Por que não ter esperança quando os momentos, apesar dos desafios, são momentos ainda assim muito favoráveis? Como não? Como não ter esperança, mesmo em quadros mais complexos, quando nós temos uma doença que perdura por anos? Quando nós temos um cônjuge que está sofrendo por uma enfermidade mais longa, que talvez só um milagre possa curar. É essa postura de amar, de assistir, de ainda assim encontrar alento e alegria em Deus, apesar do momento extremamente difícil. Isso é esperança. Isso é trazer boas memórias, trazer alegria ao coração, buscar lá atrás o que pode, de fato, semear o nosso caminho, iluminar a nossa frente. E nesta noite, meus irmãos queridos e amados, eu quero orar com você, que talvez de tanto ouvir coisas negativas, você esteja como a história que eu contei, achando que amanhã, de manhã, sexto dia do ano de 2022, quando você abrir a porta para sair de casa, você vai encontrar um leão feroz rugindo para te devorar. Não tema isso. Não pense nisso. Nós sabemos que existem dificuldades, desafios, que existem seres que estão contra nós, mas nós sabemos que nós temos um que é muito mais forte. Então, quando você abrir a porta, abra na expectativa de que no dia de amanhã vai ser o dia de você encontrar, quem sabe, se você não tem ainda a sua pessoa amada, a sua cara metade. Quem sabe, você que passa por alguma patologia, alguma enfermidade, talvez, quem sabe, ao abrir a porta amanhã e você passar em frente a uma banca de jornal,
você vai encontrar em letras garrafais: foi descoberta a cura para tal enfermidade. Quem sabe? Quem sabe amanhã não vai ser o dia de você encontrar uma porta aberta de emprego. Quem sabe amanhã não vai ser o dia de você também se deparar com uma pessoa que vai ser muito significativa na sua história, que vai, de fato, dar uma contribuição indelével para que você possa continuar na sua jornada. Querido e querida, é tempo de pensar assim. É tempo de olhar para a Bíblia e encontrar na Bíblia versículos, passagens que nos motivem, que nos tragam esperança. Existem uns loucos aí, reformados ao extremo, que eles são tão duros, tão insensíveis, que tudo que você vier a falar, eles vão querer criticar e vão dizer que aquilo é autoajuda, que aquilo é coach. Eu sei que existe o evangelho de autoajuda e existe o falso evangelho do coach, mas, ao mesmo tempo, eu não vou negar para você, não. A Bíblia está encharcada, permeada de passagens bíblicas que também trazem muita esperança ao coração humano, que trazem, diria eu aqui, além da esperança ao coração humano, que trazem princípios para que nós vivamos melhor, para que nós tenhamos êxito na vida, para que nós saibamos fazer as nossas melhores escolhas. Está na Bíblia a orientação certeira para tudo isso. E eu posso encontrar na Bíblia tais textos. E na noite de hoje, Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus bendito e amado, porque Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que nos perdoou. Tu és aquele que nos perdoa ainda hoje. Tu és aquele que sempre olhará para nós com misericórdia, porque somos Teus filhos, porque nós Te amamos, porque nós queremos viver para Ti. Nos ajuda, ó Pai, nos desafios da vida. Nos ajuda, Pai, num momento tão crítico da humanidade. Nos ajuda, meu Pai, num país em que o evangelho não é mais aquele que dita as normas da sociedade, mas que nós possamos estar na contracultura, na resistência, pregando o teu evangelho, o amor de Cristo, levando o amor de teu Filho amado a todas as criaturas que passarem pelo nosso caminho, semeando bem, compartilhando a tua graça como instrumentos teus. Ó Pai, nos ajuda a olhar para cada novo dia, nos ajuda a olhar para este tempo, Pai. Ó Deus, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Que nós tenhamos a capacidade, Pai, de relembrar, ó Deus, tantos episódios, Pai, em que o Senhor se manifestou de maneira grandiosa, de maneira retumbante, nos trazendo livramento, nos trazendo bênçãos, nos trazendo, de fato, aquilo que nós mais precisávamos e que, em muitos instantes, era algo completamente impossível a nós, inimaginável, segundo a concepção humana. Mas o Senhor operou de maneira toda especial. É assim que nós oramos hoje, Pai. É assim que nós te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, reconhecemos que o Senhor é o Senhor da história. Tudo está dentro do teu controle, por mais que pareça que não. Tu és Deus. E por isso nós queremos cada dia mais, Pai, reconhecer a tua soberania sobre a terra, sobre o nosso país e sobre o mundo. Como diz a tua palavra, agindo o Senhor, agindo eu, quem o impedirá? Ó Deus amado, nós acreditamos num Deus que é Deus tão grande que não há nenhum poder ou força que possa cerceá-lo, limitá-lo ou impedi-lo. Obrigado por tudo, por esta noite, por este novo ano, Pai. Rogamos as tuas bênçãos sobre o teu povo aqui reunido e também sobre irmãos que não estão presentes, Pai. Nós te oramos assim, em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Amém.